Grande presidente, Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer. boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar aqui dessa live da UAB institucional, onde a gente vai bater um papo aí sobre a justiça desportiva. Você que é o nosso atual timoreiro da justiça desportiva aí do STJD, vem trabalhando muito aí, a gente tem acompanhado, sempre com muita parcimônia em suas decisões. O tribunal vem trazendo uma outra roupagem e vem engrandecendo ainda mais a nossa justiça desportiva. Eu, antes de começar, Paulo, queria agradecer a turma que está aí, falar para a turma clicar aí no aviãozinho que tem aí na live, para compartilhar com as pessoas esse nosso conteúdo aqui, que as pessoas que têm interesse sobre justiça desportiva, direito desportivo, né? Já te apresentei aqui de maneira meio rápida, mas vou apresentar novamente. O Paulo, doutor Paulo Solomão Filho, hoje é o presidente do STJD, do futebol, que julga toda a matéria disciplinada das competições esportivas. Oi, Paulo, você está me vendo? Eu acho que eu estou num lugar com a conexão que não está muito boa. Eu vou tentar ir para um lugar mais perto do morro, e não ter esse. Vamos lá. Acabou a conexão. Vamos lá. Tá com a palavra, meu amigo. Fiz uma breve apresentação sobre você. Queria que você discorresse aí da justiça desportiva. Para quem não sabe, nós temos alguns colegas aí que desconhecem a matéria, né? O que é o STJD, e o que é a justiça desportiva? O que você pode contar para a turma que não tem conhecimento aí? Primeiro, agradecer o convite. É sempre muito importante a gente poder debater o direito esportivo, a justiça desportiva. Para nós é uma honra poder participar. Nós já fizemos 2 ou 3 sessões itinerantes aí no estado de Goiás, e aí, inclusive, na sede da OAB de Goiás. Então, é um lugar onde a gente sempre é muito bem recebido. A justiça desportiva, eu tenho visto aqui já alguns amigos entrando, nossa assessora de imprensa, doutora Dani, que pegou Covid, mas graças a Deus já está recuperada. Vi também Nossa, não sabia. a, a nossa, mas ela já está bem. A nossa Coisa boa. defensora da ativa, doutora Ana, que daqui a pouco a gente vai fazer também uma outra live que ela vai ser a moderadora. Mas, enfim, a justiça desportiva ela tem uma previsão constitucional no artigo 213 da Constituição. É a única exceção ao livre acesso ao Poder Judiciário, que as questões disciplinares elas devem ser inicialmente julgadas por uma justiça especializada, que não faz parte do Poder Judiciário, é uma justiça autônoma e independente. Os seus membros eles são escolhidos dentre os players do esporte, né? E cada modalidade esportiva tem um tribunal, uma justiça desportiva própria. Portanto, o STJD do futebol é o mais famoso, porque, obviamente, o futebol é o esporte nacional, é a paixão de todas, mas todas as modalidades esportivas têm seus tribunais esportivos autônomos e independentes. Uma confusão que muitas pessoas fazem é que o tribunal estaria vinculado ao STJD, por exemplo, à CBF, e os tribunais estaduais, as federações estaduais, mas isso é um equívoco por parte de quem não conhece a justiça desportiva. Na realidade, os membros da justiça desportiva, o tribunal pleno, ele é composto sempre por 9 membros, e há aí uma simetria, uma paridade nessa composição. O STJD nacional e os TJDs estaduais, eles são formados sempre por 9 membros, o tribunal pleno, e depois são compostas as comissões disciplinares. Os tribunais plenos, eles são compostos por 2 membros que são indicados pelas federações ou Confederação Brasileira, no caso do STJD. 2 membros são indicados pelos clubes que compõem a Série A dos campeonatos respectivos, no STJD, o Campeonato Brasileiro, e nos TJDs, os campeonatos estaduais de cada estado. A OAB indica 2 nomes que compõem a sociedade civil, ela indica 2 nomes, a OAB, as respectivas seccionais, e a OAB federal. 2 nomes são indicados pelos atletas e um membro é indicado pelos árbitros. Então, são 2, no caso do STJD, 2 pela CBF, 2 pelos clubes, 2 pelos atletas, 2 pela OAB e um pelos árbitros, compondo 9 membros. Esses membros,
escolhem os membros que compõem as comissões disciplinares, quantas forem necessárias para o bom andamento do tribunal, e essas comissões disciplinares elas compõem o primeiro grau de jurisdição. O Pleno do STJD, em brevíssimo resumo, ele tem uma competência recursal das decisões das comissões disciplinares. As comissões disciplinares, no âmbito das competições nacionais, campeonatos brasileiros da Série A, D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, campeonatos interestaduais e campeonatos nacionais, a primeiro grau de jurisdição são as comissões disciplinares do STJD, que tem como grau recursal o Pleno do STJD, e o Pleno do STJD tem também um grau recursal dos plenos dos TJDs, atuando como se fosse uma terceira instância quando a competição é regional, que é julgado em primeiro grau nas comissões disciplinares, depois há a possibilidade de recurso para o Pleno dos TJDs e depois, caso for necessário, para o Pleno do STJD. Enfim, é um brevíssimo resumo da composição de como funciona o Tribunal Desportivo e claro que nós temos muitos problemas, claro que nós temos muitas coisas que podem ser melhoradas, mas, enfim, são pessoas muito capacitadas que estão ali, são pessoas muito dedicadas, não obstante não sermos remunerados financeiramente, a própria lei prevê que não há possibilidade dessa remuneração. Todos nós que estamos ali nos dedicamos à justiça desportiva em prol, por amor ao esporte, enfim, por amor ao direito esportivo. Paulo, você fez um histórico aqui com uma presteza merecedora do cargo que você ocupa hoje de presidente. Passou pelas comissões, foi ao STJD, então a turma já deve estar começando a entender a autonomia, né, que é a autonomia constitucional da nossa justiça desportiva. E muito faz confusão também, né, Paulo? O pessoal acha que direito esportivo só está ligado à justiça desportiva e nada, não é uma matéria lá, né, muito importante. E cada modalidade tem seu tribunal. É muito bom falar de justiça desportiva. E sinta-se em casa. Você sempre vai ser muito bem-vindo aqui na UAB Goiás. É um prazer estar falando com você novamente. A gente está conversando sobre isso. Mas eu queria mudar um pouco o foco. Eu queria que você trouxesse o que a gente está vivenciando agora na atualidade, né? Quando eu fui do procurador, eu estava procurador do STJD, eu lembro que as sessões eram sessões presenciais, né? Então a gente fazia as sessões de julgamentos, tanto nas comissões como no pleno, né? E com essa situação da pandemia, o que foi o pensamento do tribunal de entregar a prestação jurisdicional, a celeridade que a justiça desportiva ela tem que é um princípio basilar. Eu queria que você comentasse sobre isso para a gente. Como é que está essa regulamentação dessas sessões? Só vão ser virtuais? Os tribunais vão ter essas sessões? Digo, os tribunais estaduais? Fazendo aqui também um breve histórico, eu assumi a presidência do STJD em julho de 2018. Os mandatos, os cargos de administração do STJD, pelo menos no STJD do futebol, por conta do nosso regimento interno, eles são cargos de 2 anos, sem possibilidade de recondução. Cada tribunal ele tem sua autonomia para deliberar sobre a possibilidade da questão administrativa. Os mandatos dos membros do tribunal eles são obrigatoriamente por 4 anos, isso há uma previsão na Lei Pelé nesse sentido, possível uma recondução, portanto, o máximo que se pode ficar na justiça desportiva no mesmo cargo são 8 anos. Quando eu assumi a presidência, em julho de 2018, uma das ideias, uma das bandeiras que eu defendi era a possibilidade de se implementar o sistema, o processo eletrônico na justiça desportiva e se começar a fazer sessões virtuais na justiça desportiva. A nossa ideia, já em 2018, era evitar o que aconteceu nos tribunais estaduais do Brasil. Todos nós somos advogados e militantes e sabemos que cada tribunal começou a implementar um sistema próprio de processo eletrônico e os sistemas não conversavam entre si, que para os advogados era muito ruim, porque você tem que aprender a mexer em cada estado, você tem que aprender a mexer no sistema. O próprio CNJ tentou, depois de um certo tempo, fazer essa uniformização pelo PJE,
mas demorou muito tempo para se fazer essa uniformização e por isso a nossa ideia era fazer um sistema de processo eletrônico, processamento eletrônico, através do STJD, porque já era uma situação que a gente já verificava uma necessidade já em 2018. Alguns estados da federação, alguns TJD já estavam implementando seus sistemas próprios de processamento eletrônico. Qual foi o grande problema que a gente enfrentou? O sistema da CBF ele é um sistema muito fechado e tem que ser isso, dessa forma mesmo, porque é um sistema integrado que faz tanto a gestão de contratos, todo o sistema de gestão da própria CBF, BID, contratos, regulamentações, a parte financeira deles, enfim. E esse o sistema do STJD não poderia ser um sistema autônomo independente ao sistema da CBF. A ideia também era, a partir do momento em que houvesse alguma punição, tanto do STJD quanto dos TJDs, esse sistema já fosse alimentado pelo próprio... O atleta já ficasse impedido de ser escalado para evitar o que aconteceu, por exemplo, no caso da Portuguesa. Enfim, seria um sistema que conversaria a própria súmula, quando o árbitro, hoje as súmulas dos campeonatos nacionais, elas são todas eletrônicas. Os árbitros já mandam a súmula para a CBF por e-mail, pelo sistema da própria CBF. Essa súmula, quando ela chegasse na CBF, ela já iria para o sistema do processamento eletrônico, já seria distribuída para o procurador fazer a denúncia. Então, a gente não podia buscar, dentre as empresas que ofereciam esse serviço no mercado, uma que pudesse prestar esse serviço para a CBF. Teria que ser desenvolvida pelo TI próprio da CBF, e isso, por N questões, eu nem coloco a culpa propriamente no sistema de TI da CBF, mas por conta da dificuldade que é de criar um sistema como esse, um sistema como esse do zero, e esse sistema conversar com um sistema que já funciona por parte da CBF, a gente demorou um certo tempo para implementar o sistema eletrônico. A ideia inicial foi criada uma comissão especial, uma comissão disciplinar especial para o julgamento do futebol feminino, que foi criada, o Pleno da STJD criou uma comissão de direito esportiva que os seus membros fossem compostos somente por advogadas. Foi feito um chamamento para que as advogadas mandassem esses currículos para que pudessem participar dessa comissão feminina. E a ideia era que a comissão feminina fosse a desenvolvedora do sistema também do processamento eletrônico. Acabou que a comissão foi criada, elas foram empossadas, mas o sistema eletrônico não se desenvolveu a tempo e a contento. Então, quando foi decretada a pandemia, foram suspensas as competições. A gente tinha uma quantidade relativamente razoável de processos, né? Nós tínhamos 70 processos para serem julgados, porque as comissões, por exemplo, a Copa do Brasil já estava se desenvolvendo, algumas competições sub-20 já estavam se desenvolvendo. Então, num primeiro momento, a gente aguardou para ver de que forma que ia se desenvolver essa questão do deslocamento social, né? Enfim, das restrições de deslocamento, porque o STJD é um tribunal nacional composto por membros do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, há uma logística por parte para fazer uma sessão de julgamento. A partir do momento em que isso começou a se alongar essa situação, eu solicitei à CBF para que fizessem esse desenvolvimento dessa ferramenta para que pudéssemos fazer sessão online. Eles já estavam fazendo também as reuniões administrativas deles por videoconferência. E aí, a partir da semana passada, nós já iniciamos, uma comissão disciplinar já fez a sessão virtual. Nós fizemos a primeira sessão do Pleno também por videoconferência, telepresencial. Né? Uma sessão histórica, que foi a primeira por televideoconferência. Nós, nessa semana, já teremos 4 sessões de comissão disciplinar por sistema telepresencial e também do Pleno. Nós teremos a comissão feminina, nós teremos a 3ª, a 4ª e a 5ª comissão disciplinar que
que irão fazer sessão telepresencial. Eu, particularmente, até refutei um pouco em fazer essas sessões telepresenciais num primeiro momento, porque eu, apesar da pouca idade, eu sou um advogado à moda antiga. Eu gosto dessa relação interpessoal. Acho até que é muito importante isso para os advogados, enfim, para os militantes da justiça esportiva. Mas é uma realidade que a gente sabe que não vai ter volta, não tem jeito, é isso. E agora a gente tem que botar o sistema funcionando da melhor forma possível para que, se houver algum prejuízo pela falta de relação interpessoal, que se tenha esse benefício pelo menos, enfim, essas sessões, elas têm as vantagens de você estar na sua casa, de você poder fazer a sessão, a sustentação, enfim, sempre garantindo a ampla defesa aos advogados, o contraditório, a exibição das provas, e também para que os auditores possam fazer o julgamento mais justo do caso concreto. Perfeito, Paulo. O pessoal está fazendo pergunta aí, temos colegas nossos aqui do Tribunal, do STJD também, doutor Cláudio Mariano. O pessoal do Aliança Futebol Clube elogiou a questão da comissão. Eu estive presente, né, foi na Bahia, né, no começo do ano, teve um evento, e lá se abriu essa oportunidade inovadora, né, de uma comissão composta somente por pessoas especialistas em direito esportivo feminino, né, então cuidaria somente dos casos femininos, não que isso é uma abreviação, mas é um avanço, né, a mulher no direito esportivo, ela é muito bem-vinda, né, a gente sempre faz essa analogia. Hoje nós temos a julgadora, que inclusive que é aqui de Goiás, a doutora Arlete, a nossa auditora do Pleno, né, se não me engano é a única auditora feminina hoje na composição atual, né, o doutor João Vicente, desculpa, vem aqui fazendo algumas perguntas sobre a questão. Eu achei até relevante essa pergunta, muito relevante, no sentido de que nós não falamos da CNRD, né, mas a CNRD já tem um procedimento eletrônico, como o João disse aí. Seria o STJD e os TJDs observarem esse projeto, porque eu me lembro, como você mesmo disse, já tinham tribunais que, por exemplo, o Tribunal de Pernambuco, quando nós fizemos um colégio de presidente, o primeiro colégio de presidente da Comissão de Direito Esportivo, eles já estavam implementados o processo virtual, né? E seria a saída puxada da CNRD, presidente, ou implementar um outro novo para a gente? O problema da CNRD é que o procedimento deles é um procedimento totalmente não, mas é bem diferente do procedimento da justiça arbitral, esportiva, né? É um procedimento arbitral, enfim, 90%, mais de 90% das nossas ações, dos nossos processos, eles são oriundos são procedimentos sumários, são oriundos da súmula da partida. Então tem todo um procedimento próprio para o trâmite, ele é um pouco diferente, ele é bem diferente do trâmite da CNRD. Só que a ideia inicial era pegar já o sistema que eles já tinham. Eu conversei com o Rafael Fachada, principalmente a parte de reuniões telepresenciais, que eles já estavam muito mais avançados nesse ponto. Eu conversei muito com o Rafael Fachada, que é o secretário-geral lá da CNRD, que também já tinha atuado nos auxiliando no STJD. Eu conversei muito com o Vitor Butrus, que é o presidente da CNRD, que é oriundo também do STJD, foi auditor nosso colega de comissão disciplinar. Enfim, a ideia inicial era tentar aproveitar as experiências que eles já tinham, porém desenvolvendo um sistema novo. Porque, enfim, o trâmite enfim, os procedimentos, eles são um pouco diferentes. Mandar um abraço para o João Vicente, que é advogado militante também na Justiça Esportiva, e é um grande amigo que... esse o grande problema, é o que eu digo. Nós, na Justiça Esportiva, na verdade, nós criamos uma família, porque acaba que a gente não recebe remuneração, mas a gente acaba que tem um relacionamento. O exemplo, claro, Vitor, você foi um amigo que a Justiça Esportiva me criou. O João Vicente é um outro exemplo disso. E assim como outros, eu vejo aqui Milton Jordão,
um grande amigo baiano, advogado do Bahia, que também, enfim, cada um dentro da sua atribuição, cada um fazendo, mas na verdade no final da sessão nós todos somos grandes amigos. Então é o que a Justiça Desportiva nos traz e nos dá. Então mandar um abraço aí pro João Vicente, agradecendo a pergunta. Obrigado. Presidente, são grandes amigos, né? O Milton, um grande amigo da Bahia, o João, ele é diretor da comissão hoje com a gente, está firme aqui. Mas eu queria mudar um pouco dos nossos viés, presidente. Atualmente, eu vi algumas resoluções que foram já de imediata e de imediatas já publicadas pelo próprio STJD, pelo próprio Vossa Senhoria. E eu queria que você comentasse, presidente, se me permite chamar de você, como é amigo, a gente tem uma intimidade, e quando a gente fala de direito esportivo, a gente fica mas muito à vontade, né, da justiça desportiva, sobre a questão da transação, dessa inovação, da transação disciplinar. Eu digo a inovação nesse momento, né? Como é que e como é que está sendo esse procedimento e o que tanto é proveitoso para os clubes nessa situação que nós temos hoje, né? As transações disciplinares. Está lá no artigo 80A do CBJD. Essa questão de transação disciplinar talvez o maior legado que a gente pode deixar para a justiça desportiva, porque a justiça desportiva ela não tem um viés, ao contrário do que muita gente acha, o último viés dela é o viés punitivo. Ela tem um viés muito mais pedagógico. Eu sempre falo que a justiça desportiva não está lá para simplesmente punir algum atleta ou algum clube, jogar com portões fechados, enfim, aplicar simplesmente uma punição. Ela visa a melhora do esporte, ao fim e ao cabo é esse o objetivo dela, excluindo os maus elementos, seja o mau torcedor, e aí o clube responde pelo lado da torcida, seja o mau atleta, porque a partir do momento que um atleta ele é um atleta violento, o atleta é sempre um exemplo porque ele é um ídolo, ele é sempre um exemplo. O atleta que é violento, o atleta que é indisciplinado, o atleta que não respeita a autoridade do árbitro, ao fim e ao cabo, ele acaba passando esse mau exemplo para o seu filho, para o torcedor, enfim, para o amante do esporte, e isso não é bom para a sociedade. E nesse viés, nesse caráter pedagógico, o tribunal tem a possibilidade prevista em lei, metade da pena imposta, se, por exemplo, um atleta recebeu uma punição de, exemplo, 4 partidas, ele pode cumprir metade dessa punição e a outra metade ser convertida em medidas sociais, seja dar cestas básicas, enfim. E o STJD ele tem feito campanhas nesse sentido já desde da presidência do Dr. Flávio Sveiter, passando pelo Dr. Caio Rocha, também pelo Dr. Ronaldo Botelho, de que, enfim, às vezes esse atleta, ele ao invés de ficar 4 partidas suspensas, ele ficar 2 partidas suspensas, há esse caráter punitivo, e as outras 2 partidas ele vai ao hospital de crianças com câncer, por exemplo, que é uma das campanhas que a gente faz. Ele doa um valor, dependendo da capacidade econômica financeira do atleta. Obviamente que o atleta que joga no Flamengo, que joga no São Paulo, joga no Corinthians, ele vai dar um valor maior. O atleta que é da Série D, que ele não tem, que ganha um salário mínimo, ele doa sangue, por exemplo, é uma das medidas que pode ser feita, doa uma cesta básica, 2 cestas básicas, enfim. Por exemplo, o Dudu, do Palmeiras, foi a um hospital de câncer no estado de São Paulo. Um atleta, um ídolo, o Gabigol, o Neymar, enfim, alguns atletas de renome ou mesmo um outro atleta, enfim, que possa ir passar uma tarde com as crianças num lugar, numa comunidade carente ou num hospital. Isso é mais produtivo do que uma punição aplicada para um atleta. E isso acaba que para o próprio atleta também reconfortante, que ele volta um pouco às origens, vê o quanto o mundo é difícil. Enfim, são medidas que são importantes. E logo depois quando se iniciou essa questão da pandemia,
Foi até uma sugestão do doutor Fernando Cabral, vi que ele entrou aqui na live, tem que se dar crédito a quem merece crédito. O doutor Fernando Cabral é um parceiro já de muitos anos, além de ser também... O doutor Fernando Cabral é um amigo que a vida eu trouxe, ele é meu amigo já de muitos anos, e ele era auditor da Justiça Desportiva do automobilismo. Eu advogava lá, e depois, quando nós assumimos no STJD, acabou que eu o convidei para participar do STJD do futebol, uma pessoa super capacitada. Foi uma ideia inicial dele para que fizéssemos essa resolução, para que todos os valores que pudessem, das transações previstas no artigo 80A do CBJD, todos os valores fossem revertidos para a Covid-19 em seus respectivos estados. Então, fizemos uma transação com o Palmeiras, foi destinado para o estado de São Paulo, uma com o Caxias para o Rio Grande do Sul, enfim. E assim, o esporte também foi para Pernambuco. Conseguimos levantar alguns valores, só que enfrentamos também uma dificuldade muito grande financeira dos próprios clubes. Os clubes, todos nós sabemos que eles estão com muita dificuldade. Então, nós conseguimos arrecadar alguns valores significativos, porém, menos do que nós gostaríamos, para ajudar esses hospitais. Enfim. Presidente, não posso deixar de registrar a presença do Fernando. Fernando é o diretor da ESA Rio, parceiro. Estávamos numa live anteriormente, ele entrou. Já marcamos de fazer uma pós-graduação em Direito Esportivo com a parceria da ESA aqui, com a ESA do Rio. Então, é um grande interessado e prospectador da matéria de Direito Esportivo, né? A questão de suma importância que a gente registre para as pessoas que aqui estão nos vendo, desse cunho social da justiça desportiva, né? A gente trazer atletas para eles demonstrarem que são ídolos, na verdade são grandes ídolos, né? E eles chegarem em hospitais ou fizerem campanhas de doação de sangue, isso eleva a justiça desportiva para esse cunho social, que é tão importante, que a gente consegue mostrar para o atleta, olha, aqui você consegue, a determinado momento, uma multa ou um impedimento de jogo, de partida, você vai ter que fazer essa conta prestativa para a sociedade, porque você é um grande ídolo, né, presidente? Então, Paulo, a gente vê isso com muito bons olhos, né? Eu não sei quais tipos de justiça, ou se alguma tem esse apelo tão emocional para o torcedor, para as crianças, né, que ensinam essas disciplinas para elas. Mas eu não quero me estender, e aí eu quero dar uma pimentada. Queria que você comentasse sobre a questão do fair play financeiro. Muito se falou, PSG, Neymar, 300 milhões de euros, um cheque, nosso amigo Marcos Mota andou com esse cheque aí. Queria que você comentasse para mim o que tem sido feito aqui, e aí, como é que está o nosso regulamento da competição? Qual a importância do regulamento da competição para a justiça desportiva? Primeiro, saudar aqui a doutora Arlete, minha colega do pleno da STJD, nossa diretora da Escola Nacional de Direito Desportivo. Não havia Arlete. Desculpa. Ela, grande goiana, a primeira auditora do sexo feminino que compôs o pleno do STJD. Também uma amiga que o tribunal, que a vida me estabeleceu. Ela fez. Eu fui diretor da escola e eu tenho até vergonha, porque a doutora Arlete me sucedeu e foi 1 milhão de vezes mais atuante e efetiva do que eu. Ela fez uma gestão, está fazendo, né? Porque nosso mandato só termina agora em julho, brilhante. Como, aliás, é de hábito de tudo que ela faz. Os votos dela são sempre muito bem fundamentados, muito bem apresentados, e ela dá orgulho à justiça desportiva e também à OAB Goiás. Respondendo à sua pergunta, isso também essa questão do fair play financeiro é uma realidade. Nós já aplicamos punições em alguns clubes. Lembra aqui o Santa Cruz, que foi punido por conta desse atraso de salários. Há essa previsão. E o Regulamento Geral das Competições, ele é lei entre as partes, porque ele é assinado, é feito um arbitral, o que muitas pessoas, às vezes, elas também se confundem, se equivocam, achando que, enfim, é simplesmente a justiça desportiva, as leis são feitas
para punir, simplesmente para punir, não. O arbitral ele é feito uma reunião entre todos os clubes, então é um documento em que se estabelece, por exemplo, quando há um regulamento específico das competições, o que foi deliberado por todos os clubes e pela entidade organizadora da competição, e o regulamento geral das competições, ele é um guarda-chuva, que dá a diretriz para todas as competições de âmbito nacional. Há essa previsão do fair play financeiro, isso é uma realidade hoje na justiça mundial, e a grande maioria, talvez mais de 90% das regras que são estabelecidas na justiça desportiva e nas competições nacionais, elas não são invenções nossas, não são de jabuticaba que são criadas da nossa cabeça ou do nosso legislador. São ordens e são normas internacionais que são estabelecidas pela FIFA e são rigidamente estabelecidas pela FIFA, muitas das vezes de aplicação e utilização compulsória por parte dos filiados para que o esporte ele tenha um desenvolvimento único. Então, essa questão, por exemplo, de racismo, de homofobia, a responsabilidade do clube pelo ato dos seus torcedores, a responsabilidade, obviamente, por parte do doping, que é uma responsabilidade de todos os esportes, e também o exemplo, o fair play financeiro, é uma medida que é uma medida salutar, porque é como se fosse um doping financeiro e não se pode. É o único meio social em que se tolera atraso de salário, se tolera descumprimentos contratuais. Ah, não, mas é porque o futebol é diferente. O futebol ele tem regras próprias. Ele tem regras próprias, ele é diferente, mas ele tem que ter regras que são universais. E o fair play financeiro, concordem ou não, serve para equilibrar a competição e evitar, por exemplo, o que aconteceu com o Cruzeiro. É um exemplo claro recente, né? Claro, de má gestão, que eu não conheço os dirigentes que estavam lá, mas pelos balanços que foram apresentados, é claro que não pode um clube ter um prejuízo de 400 milhões num ano fiscal. Só que quais são os problemas da nossa legislação que eu verifico? O atleta ele tem que denunciar durante a competição esse atraso salarial. Nós até fizemos uma interpretação um pouco extensiva, permitindo inclusive os sindicatos possam fazer essa denúncia. Porque acaba que o atleta ele fica muito exposto, quando ele individualmente ele é obrigado a fazer essa denúncia. Isso, doutor Arlete, que é a representante do pleno da SJD dos atletas, levanta essa bandeira o tempo inteiro. A legislação ela coloca, e nós sabemos como o futebol ele envolve, além de paixões, algumas irracionalidades. Então, às vezes, você coloca um atleta numa situação extremamente delicada de ter que denunciar o seu próprio clube, podendo gerar consequências desportivas importantes ao seu clube. Então, nós temos esse problema, que é um problema legislativo. E quando você tem esse start desse procedimento disciplinar, e aí eu acho que é correto, o clube ele tem obrigatoriamente essa possibilidade da ampla defesa do contraditório, e mesmo depois da punição, caso se estabeleça que, de fato, houve o atraso no salário, ele tem ainda 15 dias para poder quitar esse débito para que não tenha um prejuízo esportivo. Enfim, eu fazendo um breve tópico sobre esse tema, acho que é um tema que está super em voga, está super na moda. Nós temos uma questão de fair play financeiro ainda do ano passado, que, ao fim e ao cabo, ele julga o rebaixamento da Série B, ou seja, não é uma questão pequena, é uma discussão do Figueirense, ainda do Figueirense, sobre atraso de salários. O Londrina, um dos atletas do Figueirense, ele fez essa entre aspas, notícia de infração, né, essa denúncia. O Londrina entrou como terceiro interessado, porque o Londrina foi rebaixado. E essa questão tem também uma questão do Brasil de Pelotas também na Série B. Se não me engano, é o Brasil de Pelotas, é um clube do Rio Grande do Sul. Tá para ser julgado na terceira comissão disciplinar.
Enfim, eu não tenho maiores detalhes da questão das provas que foram produzidas, porque ainda está em comissão disciplinar e pode vir a ser julgado em grau recursal pelo Pleno, mas eu sei que tem duas questões, então, ou seja, tem duas questões para serem julgadas no STJD sobre o tema, e é o tema super em voga, até por conta da punição que foi estabelecida pela UEFA, no caso do PSG. A questão do fair play é tão interessante que ela pode mexer até no calendário da competição, inclusive trocando times, rebaixando times, né, presidente? Então, assim, é um assunto que a gente traz muita discussão, mas é importante destacar tanto o poderio da justiça desportiva, né? Então, por exemplo, nós estamos falando de competições, de um tribunal disciplinar, né? E nós falamos do regulamento da competição. Agora, a gente está trazendo isso também para o quê? Para a questão da competência financeira, para que o clube ele seja obrigado ou seja gerido por pessoas sérias, que esse atleta não deixe de perceber seus salários, né? Tanto é que são atletas com contrato especial de trabalho. Então, assim, é muito relevante as nuances da justiça esportiva e como ela vem a cada dia se atualizando e se aprimorando, né? E já nessa questão do aprimoramento, eu peço até desculpa para os colegas que estão entrando, às vezes a gente está aqui num assunto e não consegue replicar as perguntas, repassar. Eu cumprimento a todos que estão aí presentes. E aí, eu vou fazer o asa com o nosso amigo Baiano aí, porque essa decisão também é uma decisão muito importante, foi tomada há poucos meses, a questão dos mandatos. Você havia dito no começo, presidente, que cada tribunal ia se organizando, e o STJD foi uma bandeira que você trouxe para o STJD da sua implementação, quando você veio, para a questão dos mandatos, a regularização dos mandatos. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso. Nós, em 2017, isso, assim, a presidência ela é mais um órgão de organização, mas tudo que foi estabelecido nesses 2 anos, posso dizer nos últimos 4 anos que nós estivemos juntos, foram decisões estabelecidas pelos 9 membros do Pleno. Obviamente que nós temos divergências de julgamentos jurisdicionais que são salutares e naturais num órgão colegiado, até por isso que há um órgão colegiado. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem a última palavra, só que todas as decisões são estabelecidas pelos 9 membros. Das bandeiras que nós defendemos e que fui muito bem ombreado pelos meus colegas do tribunal, é essa questão da regularização dos mandatos, porque a justiça desportiva ela é única. E eu sempre falo isso quando nós vamos aos estados. O auditor de comissão disciplinar do TJD é auditor igual ao auditor do Pleno da CJD. Todos nós somos membros da mesma estrutura, do mesmo sistema. E por isso nós, em 2017, nós estabelecemos uma resolução em que todos os mandatos, porque estava uma bagunça generalizada por conta das composições dos tribunais, cada um vencia o mandato num período, muitas das vezes em meio de competição, enfim. Então foi estabelecido que todos os mandatos de todos os tribunais de justiça desportiva e também de justiça desportiva do futebol e também do TJ e também dos TJDs deveriam obrigatoriamente ser finalizados no dia 14 de julho de 2020. Foi criada uma regra de transição. Aqueles que tinham menos de metade do mandato, menos de 2 anos, poderiam ser reconduzidos, enfim, não contariam um mandato inteiro. Uma regra genérica e abstrata para todos, sem fulanizar ninguém, sem subjetivar ninguém. Uma regra concreta e específica para todos. Objetivo. Exatamente. Isso logo no começo do nosso mandato, ou seja, 1 ano de mandato, nós estabelecemos isso para que não gerasse problema nem dúvida. O que aconteceu? E é uma preocupação muito salutar, não vejo como equivocada, não. Nós recebemos algumas consultas de tribunais estaduais, porque nós não podemos imaginar, nós temos a realidade do STJD, que é uma realidade com infraestrutura, com
com apoio por parte da CBF, que pela lei ela tem a obrigação de dar apoio financeiro ao tribunal, para o funcionamento do tribunal, e ela deu todo o apoio, sempre deu todo o apoio, tudo que foi solicitado para a CBF, ela nunca negou qualquer tipo de... E é um custo alto, porque são custos com passagens aéreas, custos com uma infraestrutura. Nós temos hoje uma sede nova, própria, que isso dá uma independência e autonomia para o tribunal, mas não é uma realidade que nós vemos no Brasil. Uma das coisas que nós também, o Pleno estabeleceu, eu fui corregedor nacional nos 2 primeiros anos de mandato, como vice-presidente corregedor nacional, que é a previsão do nosso regimento. É impossível de nós controlarmos 27 estados, é muito difícil. Então, nós criamos corregedorias regionais. Dr. João Bosco era corregedor aí da região Centro-Oeste, Dr. Perdiz da região Norte, Dr. Antônio Vanderlei da região Nordeste, Dr. Mauro Marcelo da região Sudeste e Dr. Décio da região Sul, para que se verificasse a composição dos tribunais. Nós tínhamos notícias de tribunais com auditores com 15, 20 anos no mesmo cargo, o que é ilegal, porque a lei é clara dizendo que só pode ficar por um mandato extensivo, por mais um mandato, por uma reeleição. Enfim, nós tínhamos essa notícia. Foi feito um trabalho, os corregedores regionais foram fundamentais nesse trabalho, de visita em loco para verificar a infraestrutura de cada tribunal. E nós sabemos que a realidade dos tribunais é muito complicada. Muitas das vezes eles funcionam na própria sede da federação, com influências dos presidentes de federação. Enfim, muitos não têm a infraestrutura mínima. A própria federação não tem a infraestrutura mínima. Você vai falar em Roraima, em Rondônia, no Acre. Uma vez a gente recebeu um advogado do Acre no STJD e ele falou assim: você fazer futebol no Acre é para abnegado. Para você fazer um campeonato estadual, às vezes você pega um barco, você viaja 2 dias para realizar uma partida. O árbitro, os jogadores, enfim, é uma realidade que a gente não conhece. Então, nós recebemos algumas consultas para falar o seguinte: olha, eu não tenho condição nenhuma de fazer sessão telepresencial. Então, a indagação foi: pode-se estender esse mandato para que até que se possa fazer esses deslocamentos, para que possamos fazer... Primeiro, que os campeonatos eles estão interrompidos. Então, tem julgamentos que estão pendentes de serem realizados. Não seria, o argumento é de que não seria razoável e justo se inicie um julgamento com uma composição, se termine com outro. O segundo questionamento é: como é que eu vou fazer? Vou mandar os ofícios, mas como é que vai se reunir essas entidades para fazer as indicações? E mais, como é que nós iremos nos reunir para fazer, por exemplo, uma eleição por meio telepresencial? Perceba, como é que se fará uma eleição secreta, porque obrigatoriamente tem que ser secreta, e se estabeleça a segurança para que se vote presidente de tribunal, presidente de vice-presidente, as composições das comissões disciplinares. Então foi esse o questionamento que foi colocado, porém... Procurador-geral, né, exatamente. Enfim, toda a composição da Justiça Desportiva ela depende dessa reunião, dessa primeira reunião extraordinária administrativa para fazer esses questionamentos. Então não foi simplesmente uma tentativa de extensão pura e simples de mandato. Havia um questionamento relevante da temática, porém o Pleno do STJD, de forma unânime, entendeu que era melhor, fazendo essa ponderação dentre a possibilidade de estender esse mandato, não obstante relevantes fundamentos para tal, era preferível que os mandatos se encerrassem conforme estabelecido em lei, conforme estabelecido na resolução, e cada tribunal deve ter autonomia para poder gerir da forma como for melhor essa eleição. Nós estamos nos organizando no STJD para que façamos essa eleição de forma telepresencial e secreta, enfim, e cada tribunal vai ter que se organizar para fazer essas sessões administrativas telepresenciais. Uma decisão, presidente, sem dúvida, muito difícil, né? Você acabou de colocar várias nuances e várias situações de tribunais que você precisa pegar barco para ir para fazer uma sessão de julgamento,
ou para ir numa partida. Então, o Brasil é um país continental que nós temos várias realidades. Mas é de suma legalidade essa decisão. É de suma importância até para a tradição da justiça desportiva, né? Porque, como o presidente mesmo disse, nós teríamos auditores que estavam há 15 anos, né? Isso é imoral, né, presidente? Isso aí chega a ser imoral. E a justiça desportiva, a gente sempre diz, né, que a gente trabalha um lado amoroso do esporte, mas só para registrar, porque tem muita gente que vai me perguntar quando você foi do STJD, qual que era o seu salário? Aí eu te pergunto, presidente, 0 vezes 0 dá quanto? É isso aí. Se dobrar o nosso salário, vai ficar. Se dobrar o nosso salário, a gente vai ficar bem, né? Porque, enfim, a gente não recebe nada. Mas, enfim, é aquilo que eu disse também, né? O que a gente recebe são o relacionamento, a amizade que nós adquirimos ao longo da vida. Isso vale mais do que propriamente dinheiro. Há uma campanha muito relevante, pessoas muito sérias, estudiosos da justiça desportiva, que defendem que os auditores eles tenham uma remuneração. Eu não defendi essa bandeira. Se não me engano, o doutor Milton Jordão, eu vejo aqui também, é aquilo que eu falo da amizade, eu vejo aqui doutor Jarbas, nosso amigo lá das Minas Gerais, grande procurador do STJD, eu vejo a doutora Mariana também, nossa auditora da Comissão Feminina, agradeço aí a presença, o prestígio. Doutora Ana Radil, já falei. Mas, enfim, há um projeto para que os auditores eles sejam remunerados. Eu acho que isso é um projeto importante. Eu não quis defender essa bandeira para não parecer casuísmo que eu estava defendendo interesses próprios, né? Porque, enfim, eu estava dentro do tribunal. Agora, como eu estou de saída, de 14 de julho vence meu mandato, acho que é uma bandeira que eu vou defender também, porque no nível que se chegou o esporte, até mesmo hoje, é uma falácia alegar que os árbitros eles são amadores, eles são profissionais, os árbitros de Série A de Campeonato Brasileiro só não tem outra profissão, eles só fazem isso. Então, há um grau de exigência por parte eu sempre falo isso, a sociedade, e acho justo isso, ela não quer saber quanto que você ganha ou quanto você deixa de ganhar. Ninguém é obrigado a estar na justiça desportiva, no STJD. Todo mundo está ali, está porque quer e está porque gosta e busca o melhor para o esporte. Então, o fato de você não ser remunerado não é desculpa para você prestar um mau serviço. Agora, o STJD, graças a Deus, eu até agradeço muito aos meus sócios do escritório. Quando eu fui nomeado para o pleno do STJD, eu já sabia que eu ia, porque eu tenho uma experiência de justiça desportiva, eu já sabia que pelo menos 20% do meu tempo seria tomado pela justiça desportiva. Então, eu teria que trabalhar 120% para poder... e todos nós que militamos na justiça desportiva temos essa realidade. Então, a gente acaba que trabalha no final de semana, faz denúncia no final de semana, parecer quando eu era na época que eu era procurador, eu fazia voto, virava a noite fazendo voto, enfim, a gente se sacrifica pela justiça desportiva, mas muitas das vezes a gente perde bons profissionais por essa falta de remuneração. E acho que todo trabalho, ainda mais num grau de especificidade que é a justiça desportiva, num grau de capacidade que nós temos, não é porque eu sou presidente do tribunal, mas sim, são julgamentos, para ter um exemplo, na primeira sessão de julgamento, agora na semana passada, alguns que estão aqui presentes não me deixam mentir, nós ficamos 2 horas julgando um embargo de declaração de um processo oriundo do TJD do Rio Grande do Sul, buscando o melhor direito, buscando a justiça. Enfim, são julgamentos extremamente técnicos, extremamente detalhados, que nós fazemos em prol do esporte. Então, é um ponto que eu acho que é relevante, é um tema que o Dr. Paulo Brax, meu colega de 4ª Comissão Disciplinar, que hoje é diretor do América Mineiro, defende essa bandeira há muitos anos, escreve muito sobre isso. Acho que é um tema que nós temos que debater e não podemos deixar passar. Ligar a luz aqui porque está escuro. Presidente, Pois não.
eu não posso deixar de registrar aí a presença do meu pai, que está acompanhando a gente, o professor Marisvaldo Cortez Amado, muito obrigado, do meu amigo João Rafael. Presidente, a gente só tem mais 5 minutos, o papo é muito bom, é rápido, você viu como passou voando, né? Passou igual um jato a nossa conversa. A gente falou esmiuçou as atuais decisões do STJD, a adequação do STJD a essas novas necessidades nossas, que o tribunal ele não se encontra parado, pelo contrário, ele se encontra em eterna evolução. Isso se dá muito à sua ingerência como presidente. A questão dos mandatos é de suma importância, que deixe se registrado para quem está acompanhando a gente, demonstra a clareza da justiça desportiva. Nós temos 4 minutos. Você acha que dá tempo de você falar um pouquinho sobre a alteração das leis, clube, empresa, e depois a gente já parte para já despedir da turma? Se você, eu falo o que você quiser. Como eu disse, eu tô entre amigos. Agradecer a presença do seu pai. O fruto não cai longe da árvore. Eu não conheço o senhor, mas pelo filho que o senhor tem, deve ser motivo de muito orgulho, tenho certeza disso. Enfim, se quiser também que eu responda as perguntas, vi que Ricardo Bessa fez perguntas aqui. Enfim, se quiser que eu fale também sobre as reformas. Há uma comissão de juristas para a reforma do CBJD. Essa comissão ela foi criada há 2 anos atrás, mas como toda órgão, por exemplo, órgão governamental, ele depende do Estado, é sempre tudo muito difícil. Um exemplo disso é, infelizmente, a justiça especializada antidopagem, que ela, enfim, funcionava, pelo menos no futebol, de forma bastante eficiente, e infelizmente não por conta dos membros que lá estão, são pessoas super capacitadas, mas pela engessamento estatal. Uma coisa é eu fazer uma sessão na Justiça Desportiva e eu avisar para a CBF que eu vou ter que fazer uma sessão semana que vem, eles emitem a passagem, nós marcamos a sessão, intimamos as partes e fazemos uma sessão de julgamento. A outra coisa é um órgão estatal que tem que ter dotação orçamentária, tem que se mandar ofícios, tem que se estabelecer uma data com talvez 3, 4, 5, 6 meses de antecedência para se fazer uma sessão de julgamento. Então, isso, para a justiça desportiva, isso é mortal. É totalmente contrário ao princípio da celeridade que rege a justiça desportiva. Enfim, nós temos aí 2 minutos, mais para agradecer aí a presença de todos, me colocar à disposição. Esse Instagram não é meu, eu não tenho redes sociais. Agradeço até ao Vitor que criou esse canal para que pudéssemos conversar. Mas, enfim, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento aí. Se vocês quiserem, me mandam um e-mail pelo e-mail do STJD, secretaria@stjd.com.br. Enfim, eu respondo para vocês qualquer dúvida que eu tenha. Agradecer mais uma vez, Vitor, pelo convite. Convidá-los para que, se quiserem, nós teremos agora, o Dr. Milton Jordão vai fazer uma reunião agora terminando, não sei se é 7 horas. 19h30. 19h30. Da CDD OAB de Sergipe. Você está concorrido, né, presidente? Falar contigo, nada. Nós demos sorte aqui. Nada. E também agradecer a sua presença em nome da Comissão de Direito Esportivo, agradecer a presença dos membros da Comissão de Direito Esportivo, dos amigos diretores da OAB, diretores de ESA que estão aí participando, reforçando, presidente, muito obrigado, reforçando o convite do nosso pessoal do Nordeste, lá da CDD OAB Sergipe. Eu não sei o Instagram, se alguém puder coloca nos comentários. 18h30, nosso presidente vai estar lá. Nosso presidente vai estar lá, juntamente com o procurador-geral, uma turma muito boa, eu vou assistir lá também. Presidente, muito obrigado de coração, sigo as ordens e parabéns pelo trabalho. Você demonstra como a justiça desportiva é importante e tem um trabalho sério, a gente colhe frutos positivos. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado mesmo, obrigado a todos. Até a próxima e eu fico muito feliz de poder, como disse, tá terminando o meu mandato, olhando para trás e vendo que o mais importante, que o legado que a gente deixa é uma justiça desportiva
com mais credibilidade, mais sólida e tendo feito amigos como você, Vitor. Um forte abraço, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem bem. Igualmente, presidente. Muito obrigado. Valeu, Abraço, pessoal. tchau, tchau. Boa Valeu. noite. Boa noite.